Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Culto de celebração ao Senhor. Ainda nessa mesma condição de transmissão, ainda sem os nossos encontros presenciais, mas temos a consciência que existe um tempo determinado para todo propósito, debaixo do céu, e nós podemos descansar nesse tempo, porque nós sabemos que esse tempo é um tempo que está sob o controle divino, o controle do nosso Pai Celeste, do nosso Pai amado, Pai das luzes, que sempre está disposto a esclarecer, trazer clareza para a nossa mente, para tomadas de decisões. Amém? Então, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre a vida, sobre o tempo, e que você possa perceber que Deus está dirigindo a sua vida sempre, né? Nós tivemos a oportunidade ontem de conversar um pouco a respeito de um texto que está ali em Provérbios, capítulo 16, que na tradução NVT ela vai dizer assim, que é da natureza humana, da natureza humana fazer planos, mas as respostas certas sempre vêm do Senhor. É natural e é comum, isso faz parte da nossa vida e da nossa natureza, né? Estabelecermos planos, projetos. Isso é errado? Não. Isso é contraditório? Também não. Na verdade, isso é comum à nossa natureza humana e não é errado fazer. É errado quando nós não tornamos Deus participativo desses projetos, desses planos, desses desejos, dessas vontades que nós temos para o nosso futuro. Participar Deus de tudo é extremamente importante, porque o próprio texto diz como resposta que as respostas certas, ou a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. E o versículo 3 vai dizer assim, confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Nós temos planos, temos projetos, temos vontades e queremos muitas vezes com que isso aconteça rapidamente, mas sabemos que existe um tempo e nós temos que nos submeter a esse tempo. Né? Por isso que muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração e quer nos projetar sempre para um futuro que ainda não existe. Mas eis aí uma oportunidade também para refletirmos sobre os nossos planos e os nossos projetos, para aquilo que nós queremos ser também. O hino 304 do Cantor Cristão, ele é muito sugestivo para esses dias, porque nós queremos ser tantas coisas, mas que esquecemos de querer ser aquilo que esse cântico nos sugere, ser um vaso de bênção. Né? Quantas vezes a gente apresenta diante de Deus em oração tantas coisas que a gente quer, mas a gente pouco fala com Deus a respeito da nossa vida cristã e o que nós queremos ser nas mãos dele. Está disposto a ser um vaso na mão do oleiro? Está disposto a, de repente, perceber que você não esteja sendo o vaso que Deus gostaria que você fosse e ele estiver disposto novamente a quebrar você e refazer de novo? Você está disposto a permitir isso? A melhor coisa disso tudo é saber que quando nós nos colocamos como vaso na mão do oleiro, nós temos a garantia de ser reconstruído, mesmo se formos quebrados novamente. Então, desejo talvez de Deus para a nossa vida nessa noite, seja que isso se torne uma verdade para nós. Uma verdade inconteste. Quero ser, Senhor, um vaso de bênção. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E nessa oração, logicamente, se você tem esse desejo e essa vontade para que você possa ser refeito por Deus, ore assim, dessa maneira. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por estarmos reunidos contigo, ó Deus, por estarmos reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, no teu nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos erguido, tem nos levantado, tem revigorado as nossas forças. Quantos e quantos momentos nós queremos muitas vezes parar, desistir, retroceder, mas o Senhor sempre, através do teu Espírito, tem nos encorajado para enfrentar os desafios que muitas vezes enfrentamos diariamente. Mas sabemos, ó Deus, que a nossa fé e a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, de um Deus poderoso que faz
até os dias de hoje, o que é impossível acontecer. Por isso que nós colocamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos. E que tudo que realizarmos nessa noite através dessa transmissão seja para a honra, a glória do teu santo e bendito nome. Pai amado, quantas preocupações têm tomado conta do nosso coração? Em que vai ser o dia de amanhã, como vai ser o nosso trabalho, se eu tenho me empenhado ao máximo para ganhar uma promoção no trabalho, ou se eu vou perder ou não meu trabalho. Mas seria interessante também refletirmos quanto à nossa fé, à nossa espiritualidade e o que estamos sendo diante do Senhor. Esse cântico que nós vamos cantar logo mais fala de um anseio, de um desejo que vem da alma, vem do nosso coração, em querer ser um vaso de bênção, um vaso que leve a mensagem de amor, um vaso que traga dentro de si a mensagem poderosa da cruz, um vaso que muitas vezes não é tão perfeito assim, ou que talvez não seja tão agradável aos olhos assim, mas traz consigo algo precioso, que é o Evangelho da Cruz de Cristo. E por trazer algo tão precioso, que é o Evangelho da Cruz de Cristo, nos faz alguém diferente. Ó Deus, mas vê se há em nós, assim como o salmista diz, algum caminho mau, e nos guia por caminhos eternos, nos fazendo compreender a nossa identidade. Nós somos sim servos do Senhor, nós somos sim amados do Senhor, nós somos sim pecadores arrependidos, salvos. Ó Deus, nós somos sim lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue precioso de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, nos abraça e nos transforma e nos faz um vaso de honra. Vaso, como nós falamos aqui, que leve a mensagem de amor. Que nós venhamos, ó Pai, lutar incessantemente para não perdermos a nossa identidade. Ó Deus, fale conosco, ó Deus, através da Tua mensagem, através da Tua palavra, através de qualquer coisa que nós venhamos realizar aqui nessa noite, ó Pai. Desde já nós te agradecemos no santo nome e nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra aí o seu cantor cristão no hino 304. Yasmin, muito bom ter você com a gente. Deus abençoe. Vamos cantar então 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão gritar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênçãos é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor.
Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Oh, glória! Que nós possamos consagrar diariamente a nossa vida ao Senhor e que possamos permitir com que sejamos guiados pelo seu Espírito, que nos guia por caminhos de vida, que nos guia por caminhos de paz, que nos guia pelo caminho da verdade da palavra de Deus. Um homem foi procurar Jesus de madrugada, chamado Nicodemos, para buscar entender quem era esse Jesus. E ele fala para Jesus, se aborda Jesus e diz, olha, Jesus, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não fores enviados do Pai. E Jesus Cristo dá uma confrontada ali nele, falando sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito. E ele diz, como pode um homem na minha idade entrar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Quando ele diz, vos é necessário nascer de novo. Aí quando Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Não existe coisa melhor do que permitir, ou se permitir, ter a sua vida ser dirigida pelo Espírito de Deus. Esse vento que nós não conseguimos ver, mas conseguimos senti-lo. Esse vento que nos leva para a vontade de Deus, Um vento que nos leva para onde Ele quer, porque temos a consciência de que para onde esse vento nos levar, nós temos a consciência que estaremos sempre seguros, estaremos sempre cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Vamos cantar? O vento sopra? Sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me a nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da sua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, o vento sopra. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me a nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito,
eu quero ir. Nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim, sopra em mim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vocês perceberam que é assim mesmo? Ao vivo é dessas coisas. Ontem eu estava conversando com umas pessoas justamente sobre isso, né? O inesperado sempre acontece. Eu acho que o suporte aqui não aguentou, porque é um suporte improvisado, e caiu, né? Eu acho que ele está sob os efeitos do vento, né? Que nós acabamos de cantar. Mas louvamos a Deus, meus irmãos. Damos graças a Deus, porque sabemos que as coisas que nós temos, os recursos que nós temos, não seja lá essas coisas, né? Como algumas igrejas, alguns locais têm aí, mas nós temos nos virado com aquilo que nós temos. Mas graças a Deus que você não caiu, você está aí. Que Deus abençoe. Eu vou passar a oportunidade agora para Carla. E logo depois para a Sara. Carla vai ler um texto da palavra de Deus, compartilhar esse texto com os irmãos, e depois a Sara vai compartilhar um cântico da palavra de Deus com você. Ou com um cântico, na verdade, de louvor a Deus com você. Tá bom? Que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu vou estar lendo um versículo que se encontra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Graças e paz, irmãos. sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus pela vida da Sara. Glória a Deus pela vida, pela nossa vida, por aquilo que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Nos perdoe aí por conta dos problemas aqui técnicos, mas sabemos que a gente depende de equipamento e às vezes o equipamento não contribui, né? Então, entenda isso, né? Não foi nada que o suporte não aguentou aqui o celular, infelizmente tombou e caiu tudo aqui. Mas graças a Deus estamos de volta. Louvamos a Deus por essa canção cantada pela Sara, né? Que falou também sobre a importância de sofrermos ou estarmos sob a influência sempre e a ação direta do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito é vida. Amém? A palavra de Deus fala isso. Então eu quero te pedir nesse momento que abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. É um texto muito conhecido dos irmãos. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre fragmentos desse texto num culto de oração, lá na igreja mesmo, né, isso no ano passado. Eu quero conversar um pouco mais a respeito desse texto que é tão importante e tão pertinente para o tempo em que nós estamos vivendo. Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre foi, sempre será importante para a nossa vida. Ela é alimento para a nossa alma, né? Então a gente precisa de fato ter esse envolvimento com a palavra de Deus. A gente percebe que muitas pessoas hoje estão sofrendo um impacto muito forte por conta desse isolamento social e por não ter, infelizmente, ter essa dificuldade hoje de termos os nossos encontros presenciais, tem sofrido justamente por conta disso. Por isso que é importante alimentar a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser com a palavra de Deus, que o autor aos Hebreus diz que ela é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus, ela precisa sim estar dentro de nós, ela precisa de certa forma ser o nosso alimento diário. Então, o texto da palavra de Deus, ao qual quero ler com você, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 em diante, vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Interessante, né? O texto está trazendo uma afirmação. Ele não está dizendo, vocês serão. Se vocês evoluírem dentro de um contexto espiritual, vocês alcançarão a condição de ser sal da terra. Não. Palavras de Jesus. O próprio Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. E ele vai dizer, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Uma pergunta, uma interrogação. É possível torná-lo salgado outra vez? Outro questionamento por parte de Jesus. E ele vai trazer uma outra afirmação. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então, sal sem sabor não serve para absolutamente nada.
ou algumas outras traduções vai dizer que um sal insípido, sem sabor. Aí no versículo 14 ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. É impossível, mais uma afirmação, vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está nos céus. Então, as nossas obras são justamente para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus para que possa continuar falando conosco através de sua palavra. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai amado, por essa noite, por esse momento que o Senhor nos concedeu, momento que já tivemos a oportunidade de ministrarmos alguns cânticos ao teu nome, onde falamos, ó Deus, sobre o desejo da nossa alma de sermos um vaso de bênção, um vaso que leve a mensagem de amor. E também cantamos, ó Deus, sobre a importância de ser dirigido, levado e conduzido pelo teu Espírito, porque sabemos que o caminho que o teu Espírito nos leva são caminhos de vida e são caminhos de paz. Então, nosso desejo, ó Deus, é ser conduzidos pelo teu Espírito também, ó Deus, para a reflexão dessa noite, ao qual traz essa afirmação poderosa, que nós somos discípulos, logo nós somos sal e nós somos luz, sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos, ó Pai, tirar proveito de tudo aquilo que nós vamos refletir nessa reflexão rápida da palavra do Senhor. Ó Deus, mas que nós possamos, acima da reflexão, colocar em prática, exercitar tudo isso. Por isso que muitas vezes nós vemos não só Jesus Cristo enfatizando muitas coisas, mas também o apóstolo Paulo enfatizando e muitas vezes sendo repetitivo em algumas falas, em algumas orientações. Quando ele escreveu aos povo de Filipenses, ele disse isso, que ele não se preocupava em ser repetitivo em relação a algumas coisas, porque era segurança para o povo. Então, o exercício constante da tua palavra, não só da leitura da mesma, mas da prática de tudo aquilo que nós lemos, traz afirmações, convicções. Por isso que nada afeta a nossa convicção quando estamos cheios da tua palavra. Desde já nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele compõe o tão conhecido Sermão do Monte, conhecido também por alguns como o Sermão da Bem-aventurança, fazendo assim menção como o versículo, como o capítulo 5 ele começa, né? Falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é. E uma tradução interessante para essa expressão bem-aventurado, que muitas pessoas chegam a citar feliz, uma outra tradução interessante é que em Cristo nós somos plenamente satisfeitos. Então esse texto também é conhecido como o Sermão da Bem-aventurança, né? Que aqui, como nós falamos no início, são palavras do próprio Jesus que foram registradas por Mateus aqui entre o capítulo 5 e o capítulo 7, no período da popularidade do ministério de Jesus Cristo, onde muitas pessoas passaram a andar com Jesus, onde muitas pessoas passaram a caminhar com ele, cada um apresentando sua justificativa, né? E apresentando também o seu anseio por querer estar perto e próximo de Jesus. Alguns, como eu disse no domingo passado, desejosos de saber quem era esse que operava milagres, quem era esse que curava os cegos, fazia com que os cegos voltassem a enxergar, que aqueles que eram paralíticos voltassem a andar, aqueles que não conseguiam falar voltavam a falar, aquelas pessoas que estavam numa condição de precariedade, né, de condição subhumana, e Jesus resgatava novamente o caráter daquela pessoa. Então a gente percebe que muitas pessoas estavam andando próximo de Jesus. E muitas pessoas eram caracterizadas, sim, como os discípulos de Jesus Cristo.
Discípulos não eram ali os apóstolos eram discípulos, mas os discípulos não eram apóstolos por quê? Porque apóstolos só existiam os 12, mas existiam pessoas que estavam ali caminhando próximo de Jesus, cada um necessitado de algo e apresentando os seus anseios. Então, nesses 3 capítulos aqui, nós temos o sermão de Jesus para os seus discípulos, para todo o povo que estava ali, não só para aquele tempo, mas também para todo o povo dele ao longo e ao passar das gerações. E também para nós, para mim, para você. E o termo discípulo aqui deve ser entendido sim como seguidores de Jesus, pessoas que andavam com ele, pois como mestre, né, que ele era, sua fala com certeza atraía multidões, como tem atraído até os dias de hoje. Então, nessas palavras, a gente percebe que o Senhor Jesus ele faz uso aqui de 2 metáforas, né, para mostrar que aquilo que nós somos nele. Jesus não está dizendo que devemos ser assim, ou devemos nos comportar dessa maneira. Não, o texto não está falando isso. Jesus está dizendo que nós, que já nos submetemos a Ele, nós que já reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida, que o temos como Rei, né, que somos súditos do seu reino, que somos discípulos desse mestre, nós somos sim considerados como sal e como luz. Sal da terra e luz do mundo. Jesus está descrevendo então aqui nesse texto a função ou a influência que o cidadão do reino, que sou eu, que é você, deve exercer nesse tempo, exercer nesse mundo, exercer nessa geração que nós estamos vivendo. Essa é a maneira correta que temos que interpretar essas palavras, interpretar esses textos, de quem é cidadão do reino de Deus, quem é um cidadão celeste, já é sal e já é luz. Por isso que diante dessas afirmações, nós precisamos, né, na verdade, desenvolver e exercer o nosso papel como discípulos do nosso Senhor Jesus. Entendemos que dentro desse tempo, desse período em que nós estamos vivendo, ser um cristão consagrado, separado, não é nada fácil, porque enfrentaremos os desafios que esse tempo sempre vai nos sugerir. Mas nessa sociedade que nós estamos vivendo, nós percebemos que nós, como cidadãos do reino de Deus, nós vivemos dentro de uma sociedade que não tem amizade nenhuma com Deus. E que, de alguma maneira, não tem também com o povo de Deus. Porque todo aquele que procura viver uma vida consagrada, uma vida diante de Deus, né, fazendo jus àquilo que jus à orientação da palavra de Deus, ele sempre vai causar algum tipo de animosidade em algum relacionamento, porque ele sempre vai primar por aquilo que é certo. Por isso que o próprio Jesus Cristo ele vai dizer e disse que a nossa justiça, ela precisa e deve exceder a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus, que eram pessoas que estavam muito mais preocupadas com a sua reputação do que com o seu caráter transformado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Eram homens que literalmente viviam com máscaras. Viviam com máscaras. E hoje a gente está vendo isso, né? Viver com máscaras. É tanto que quando a gente passa na rua, tem alguém usando máscara, e mesmo que seja uma pessoa conhecida da gente, a gente não conhece. Então, o próprio Senhor Jesus disse isso, que a nossa justiça, ela precisa ser uma justiça que deve exceder as justiças dos escribas e também dos fariseus, que estavam muito mais preocupados com a sua aparência e não com o seu caráter transformado à luz da palavra de Deus. Por isso, quer gostamos, quer não, nós estaremos sempre diante de conflitos com o mundo, pois somos diferentes do mundo e temos também atitudes diferentes. É o que precisamos ter, pelo menos, como sal da terra e como luz do mundo. Por isso que quem vive de maneira agradável a Deus não deve esperar outra coisa a não ser perseguições, a não ser dificuldades ou essas animosidades
dentro dos relacionamentos que nós temos dentro desse mundo que faz parte de um outro reino. Mas nós temos que ter a nossa postura, como nós falamos, né? Por mais que não seja agradável, nós temos que nos posicionar como cidadãos desse reino que nós somos. E como falei, a gente não pode esperar outra coisa a não ser perseguição. E é estranho perseguição, né? Dá essa impressão que a qualquer momento alguém vai sabotar os seus planos ou de alguma maneira conduzir você para algum tipo de cilada, né? Perseguição é basicamente isso, quando as pessoas muitas vezes levantam situações para, de alguma maneira, mexer com a tua estrutura emocional, né? De levantar calúnias contra você. E não foi diferente no passado. Toda pessoa que é serva de Deus e conduz a sua vida dentro de uma vida de consagração a Ele, vai sofrer esses desgastes, como eu falei. Por isso, querendo você ou não, querendo eu ou não, sendo sal da terra e luz do mundo, nós sempre passaremos por situações constrangedoras como essa. Mas uma coisa nós devemos levar em consideração, que temos a mão de Deus sempre sobre nós, nos conduzindo aonde quer que nós estejamos. Temos a proteção de Deus sobre nós. Por isso que por mais que as perseguições venham, por mais que a animosidade venha, nós sabemos que estamos firmes com Jesus e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos sim mostrar quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. Não mostrando isso que nós somos melhores que ninguém, mas mostrar com isso que nós fomos agraciados pelo poder regenerador de Jesus Cristo e da sua palavra. Por isso que Paulo disse lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que os homens modernos seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, sendo amantes dos prazeres e não amantes de Deus, se tornariam, consequentemente, inimigos do próprio Deus. Mas nós, como seres agraciados de Deus e por Deus, nós precisamos sim cumprir o nosso papel como sal da terra e como luz do mundo. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20, ele vai dizer justamente, trazer essa afirmação sobre aquilo, a responsabilidade que nós temos como sal da terra e como luz do mundo. E o texto traz essa afirmação: pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, não falamos no nosso nome, não falamos no nome de outra pessoa, mas falamos no nome do próprio Cristo, quando nós dizemos àquelas pessoas que estão no nosso entorno: reconcilie-se com Deus. E aonde quer que nós estejamos, então, nós somos representantes desse reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Nós sabemos que todo reino, todo país, existe um representante seu nesse outro país, onde é desenvolvida ali uma embaixada para se representar todos os direitos do outro país que está naquele lugar através daquela embaixada. Por isso nós estamos aqui como cidadãos do reino de Deus e estamos aqui justamente para representar o nosso Senhor Jesus Cristo como sal da terra e luz do mundo. Por isso que, mediante essas afirmações, nós precisamos exercer aquilo que nós somos como cidadãos desse reino. Que nesse mundo, sim, pervertido e corrompido pelo pecado. Então, como cidadãos desse reino, nós temos que exercer sim uma influência positiva, uma influência saudável em um mundo que pertence a outro reino. Sim, porque quando Paulo escreveu lá o povo de Colossos, no capítulo 1, versículo 13, ele vai justamente dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Então nós somos parte de um reino que vivemos num reino totalmente diferente, mas não podemos deixar de exercer a nossa influência positiva e saudável nesse mundo, nesse tempo, nesse mundo que pertence a um outro reino. Como cidadãos, então, celestes, nós temos que também afetar o ambiente onde estamos, que é muitas vezes dominado pelo orgulho, que é dominado pela soberba, pela busca de poder. E nós temos que enfrentar tudo isso com o quê? Como o próprio texto da bem-aventurança disse aqui, com um espírito de humildade. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que Deus rejeita os soberbos, os orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. E como cidadão celeste, nós temos que mostrar nossa fome e a nossa sede de justiça, cujas armas que nós utilizamos são o quê? A pureza de coração, a misericórdia em um mundo que está sendo dominado pelo mal. Então, como cidadãos celestes, nós temos que exercer a pacificação, mesmo vivendo dentro de um contexto de perseguição. Já pensou você viver dentro de um contexto tão conturbado assim, onde você está sendo afetado diretamente e você tendo que ser usado por Deus para ser um instrumento de pacificação? Bem-aventurados são os pacificadores, dos quais é o reino de Deus. Então, seja pacificador diante de um contexto de perseguição. Então, Jesus aqui, na outra metáfora que ele usa, ao dizer que nós somos sal e luz, ele propõe então a todos que pertencem ao seu reino que o nosso grande objetivo é sempre glorificarmos a ele, a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então o sal, no seu valor primário aqui, ele tem uma função de destacar o sabor dos alimentos, não é isso que nós fazemos? Ele serve como um tempero e ele tem com isso o seu valor. Então, um alimento sem a quantidade certa de sal, ele pode, de alguma maneira, até nos tirar o quê? Acabar com o nosso apetite, né? Não é verdade? Você já tentou comer ou ingerir alguma coisa muito salgada? Você está com uma fome ali absurda e, de repente, você vai naquele prato suculento e quando você coloca a primeira colherada na sua boca, você percebe o excesso de sal, você perde até... o paladar e perde até muitas vezes o próprio apetite, né? Então, o texto, quando fala sobre a questão de ser sal, é justamente fazendo-nos refletir a importância que nós temos nesse mundo como sal da terra. Então, quando nós vemos aqui o uso do sal naqueles dias, nós constatamos que ele tinha a capacidade também de quê? De preservar, de conservar, de combater a corrupção. O sal aqui age de uma maneira bem interessante quando o Senhor nos apresenta como sendo sal da terra. Não parece, mas ele exerce uma influência positiva. Ele muda os elementos com os quais ele mantém contato. Não é isso? Quando você pega um alimento que não está bem temperado e você coloca um pouco de sal, ele muda totalmente o sabor. Então ele vai mudar os elementos dos quais está no seu entorno, no seu contato. Então, como sal da terra que nós somos, meus irmãos, nós, mesmo sem sermos vistos, muitas vezes, e percebidos, nós exercemos sim essa influência positiva sobre a vida daquelas pessoas que estão de alguma maneira no nosso entorno ou temos algum tipo de contato. Então, como sal da terra que nós somos, a nossa influência sempre vai impedir que o mundo se deteriorize em sua corrida acelerada para a corrupção. O mundo, então, não entrou em colapso justamente porque nesse mundo existem pessoas que são o sal da terra, que dão sabor a esse mundo, que muda totalmente a condição que está em seu entorno. E em tudo que o sal tem contato, ele também muda, então ele exerce essa influência
positiva. Então nós, como sal da terra, além de exercer essa influência positiva, nós também temos sim, pelo poder de Deus que está sobre nós, em mudar o ambiente ao qual nós estamos. Então, como sal da terra que somos, a nossa influência impede sim que o mundo se deteriorize em sua corrida acelerada para a corrupção. Então, como sal da terra que somos, nós precisamos levar as pessoas também a ter sede de Deus. É impossível você ingerir uma comida, mesmo que esteja ali bem temperada, você logo não tenha sede. Então, uma das propriedades do sal, né, é causar sede. Então, nós, como sal da terra, nós precisamos causar sede de Deus no mundo, sede de Deus nas pessoas. Então, em relação à luz, o que nós podemos aprender aqui diante desse texto? Nós podemos destacar aqui alguns detalhes em relação a essa outra metáfora utilizada por Jesus Cristo para falar o que nós somos nele, luz do mundo. A luz, ela tem o poder, o quê? De afastar a escuridão. A luz, ela contém cores. A luz, ela brilha, ela resplandece, ela irradia calor. Ao contrário do sal, que não é visto, é mais que ele seja misturado ali na comida, você não tem contato, mas quando você saboreia a comida, você sabe que está ali o componente do sal. A gente sabe que a luz, não, a luz ela tem um contato, nós temos um contato visual com a luz. A luz, ela sempre vai aparecer. Então, se nós somos a luz do mundo, nós devemos entender corretamente o que significa essa qualidade. Jesus aqui no texto, ele está dizendo que assim como uma cidade sobre um monte, iluminada à noite, mesmo pelas frágeis lâmpadas de óleo de oliva daqueles dias, não podiam ficar escondidas, mas eram sempre vistas. Assim também o cidadão do reino de Deus, o cidadão celeste, não pode ser escondido. Sua vida ele deve sempre ser vista, deve ser sempre percebida, porque ela brilha refletindo a luz de Jesus. Então, como luz do mundo que somos, nós precisamos sim oferecer direção para aqueles que não sabem para onde vão. Já ouviu falar que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Tem muitas pessoas nessa condição. E nós, como luz do mundo, nós podemos sim oferecer direção certa para aqueles que não sabem para onde vão. A luz sempre terá a propriedade de apontar a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai, não fica tateando no escuro. Quem anda na luz não tropeça justamente por não andar tateando. Oferecer a vida para aqueles que estão mortos como luz, nós precisamos fazer isso também. Oferecer vida para aqueles que estão mortos. Não há vida, irmão, sem luz. Já percebeu quando você tem a oportunidade de exercer o plantio, né, ou cultivar alguma planta? Ela precisa dos raios solares para permanecer viva e para crescer. As plantas, então, são um retrato claro disso. Se não houver luz, não há vida. Então, se o mundo respira morte, é porque talvez a luz não esteja exercendo a sua propriedade. Como luz do mundo, nós precisamos, sim, gerar vida nesse mundo que está caminhando para a morte. Então, concluindo, meus irmãos, a nossa vida como sal da terra e luz do mundo, como discípulos de Jesus que nós somos, precisam sim glorificar a Deus e também motivar as pessoas a glorificar o Deus ao qual nós servimos e pertencemos. Amém? Então, onde quer que você esteja, seja sal da terra. Aonde quer que você esteja, seja luz do mundo. Amém? Espero que essa reflexão da palavra de Deus possa ter falado ao teu coração de alguma maneira.
e que você traga essa convicção dentro do seu coração. Hoje eu sei, não é pelo que eu produzo que eu vou ser sal da terra ou luz do mundo, mas pelo que Cristo já produziu em nosso favor. Por isso que ele traz essa afirmação. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Por isso que precisamos exercer a nossa propriedade. Amém? Vamos passar para os nossos momentos de oração. Aqui nós só temos um pedido de oração, feito pela nossa irmã Natália, que pediu aí oração por sua casa, né? Por sua família e também pelo seu emprego, tá bom? Vamos orar também, né, por todas as empresas, todos os empresários que estão passando um momento extremamente delicado, né, nesse retorno aí gradual. Eles estão enfrentando uma batalha, uma crise financeira muito grande. Mas cremos que o Senhor pode reverter o quadro e pode aí assegurar o nosso vínculo trabalhista, né, com essas empresas, porque Deus pode agir também na empresa onde nós trabalhamos. Não deixe de orar pela nossa igreja, não deixe de orar pelos pedidos que foram colocados aqui na quarta-feira também, como a Ofélia, né, e a dona Terezinha, parentes da nossa irmã Alzira, e orar também pela nossa irmã Elisa, para que Deus possa trazer cura, né, restauração à vida da sua serva. Vamos orar? Baixe sua cabeça em onde quer que você esteja. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai amado, por essa noite, por essa forma agradável que o Senhor conduziu a nossa vida dentro desse culto. Nós te agradecemos, Pai, pela forma especial que o Senhor falou no nosso coração, trazendo essa afirmação para a nossa vida, de que nós somos, ó Deus, sal da terra e luz do mundo, e que não devemos ter dúvidas quanto a isso. Que nós, por mais que nós não queiramos, aonde quer que nós estejamos, nós vamos exercer, sim, uma influência positiva e saudável na vida das pessoas. Que nós possamos levar isso em consideração. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, como nós falamos aqui, ser luz, levar vida, afastar a escuridão, indicar o caminho da vida para as pessoas que estão aí perdidas, que, como eu falei, que quando não sabem para onde vão, qualquer caminho serve. Mas, ó Deus, muitos caminhos, como diz aí um ditado, levam a qualquer lugar, mas só um caminho leva ao reino de Deus, é o teu Filho Jesus Cristo. Por isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, para que nós possamos fazer valer a pena aquilo que nós somos, a nossa identidade. Deus querido, colocamos em tuas mãos a vida da tua serva, a irmã Natália. Ó Deus, colocamos, ó Deus, a vida da tua filha nas tuas mãos, a nossa irmã querida, ó Deus, que deve com certeza estar passando por algum problema lá no trabalho, ó Deus. Talvez os impactos que essa pandemia tem gerado na economia do nosso país tenha alcançado a empresa dela. Isso, de alguma maneira, tem afetado, talvez, a possível permanência dela na empresa. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa mudar o quadro, o cenário, reanimar aquele povo, ó Deus, e trazer boas notícias a partir de amanhã, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que reverte quadros, muda situações. Por isso que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com a sua filha no seu trabalho e seja com a sua filha também na sua casa e com o seu trabalho, com a sua família. Seja também, ó Deus, com o seu esposo, o Lulinha, guardando e protegendo, livrando de todo mal. Ó Deus amado, colocamos mais uma vez a vida da tua serva, irmã Elisa, nas tuas mãos. Ó Deus, restaura a vida da tua serva. Ó Deus, restaura ela por completo. Também, ó Deus, talvez por conta da situação que ela esteja passando, a sua esperança esteja sendo minada, a sua alegria também. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode restaurar, ó Deus, a esperança e restaurar a alegria também. Ó Deus, que as tuas mãos a alcancem nessa noite. Nós te pedimos, ó Pai, que esteja conosco como igreja do Senhor Jesus Cristo, ali em Jardim Três Marias, nos conduzindo segundo a tua vontade, como nós cantamos aqui no início. Nós te agradecemos, ó Pai, pela forma especial que tem cuidado de nós. Continue cuidando do teu povo. Ó Deus, continue cuidando de nós. Pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe e que o Senhor continue conduzindo a tua vida por caminhos de paz e bênçãos. Tenha uma boa semana na paz do Senhor.